E aí, turma, falar do HSLG11. Vamos ver o que tem de novidade aqui no relatório. É um fundo que, assim, ou uma hora vai deslanchar e vai crescer, ou ele vai ser incorporado por outro fundo, né? Deixa eu até ver aqui o fundo de 1 bi, né? 1,3 bi patrimonial. Não adianta, ou uma hora esse fundo imobiliário aqui ele vai deslanchar, ou esses imóveis dele ele vai para dentro de outro fundo imobiliário. Eu, sinceramente, os imóveis são sensacionais. Localizações muito boas. Mas a gestão deixa um pouco a desejar aqui. Fizeram umas alavancagens, eu entendo que não trouxeram tantos benefícios assim, a gente já vai ver aqui no DRE do fundo, vou fazer uma comparação aqui, uma reflexão contra o fundo imobiliário, e a gente já vai olhar. Só lembrando, né, de curtir o vídeo, ajuda o canal a crescer, bastante gente chegando, né, mais de 500, 600 pessoas chegaram aqui nos últimos 6, 7 dias, com aquele meu vídeo Por que eu só invisto em fundos de tijolos. Então, para quem não assistiu, assiste lá, eu explico mais o porquê que eu só invisto em fundo de tijolo. Expliquei também, gravei um outro vídeo agora recentemente, hoje, né? Subiu hoje o vídeo. Hoje é dia 12, esse vídeo aqui para vocês provavelmente está aparecendo mais à frente somente, né? Mas eu gravei um vídeo sobre ETFs explicando porque não é sobre ETFs, explicando por que eu deixei os papéis de lado e coloquei ETFs no lugar dos papéis, apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra. Mas lá no vídeo eu explico o meu racional, tá bom? Então é um vídeo também que eu achei bem interessante, né? E lembrando aqui, então, curte um vídeo. Lembrando também que eu tenho aquele meu relatório de 26 FIs. Quem está comprando, está gostando, está dando feedback positivo. É um relatório que tu paga R$ 29,90, então você compra ele e monta provavelmente a tua carteira sozinho. Se você já tem uma carteira, você vai comparar com os teus ativos, de repente consegue substituir alguma coisa, né, por outro que está ali dentro. São fundos que eu entendo que são muito bons aí para se ter em carteira, dos mais arriscados aos mais conservadores. Vamos falar então aqui do HSLG, vamos ver o que tem de novidade aqui no fundo. Né? Desempenho operacional passou a refletir o resultado do caixa do fundo este mês com o reajuste de IPCA dos últimos 12 meses em um dos contratos que representa aqui 7,3% do ABL total do galpão, né, do ocupante. Com isso, o valor médio de locação por metro quadrado do galpão subiu de 23,9 para 24. O pessoal vai dizer, só isso aqui subiu. Sim, é assim que funciona. Subiu 5,13 dos últimos 12 meses. Né? O portfólio do HSLG segue 100% de ocupação. O valor médio de locação por metro quadrado cerca de 25,90, considerando competitivo pela gestão do fundo, né? Pela qualidade técnica. De fato, os imóveis aqui são muito bons. Por isso eu falei, né? Eu acho que eu gostaria até de ver esse fundo imobiliário de repente em outro fundo imobiliário, né? Porque a gestão acho que aqui vai ter complicações aí para conseguir fazer crescer. Vamos ver, eu vou falar mais abaixo sobre isso, tá? Não vou ficar passando essa parte porque é mais do mesmo aqui, tá? Distribuição aqui de 0,70, a gestão vem subindo o resultado pago, né? Era 0,65, 0,67, 0,68, 0,70. Então a gestão vem subindo aqui, subiu mais 2 centavos aqui esse mês e eles ainda têm um valor significativo aqui a distribuir, tá? Casas Bahia, que está falando a respeito do anúncio, que é uma estratégia da Black Friday lá da Casa Bahia. Casa Bahia representa bastante aqui dentro do HSLG, o que traz aqui sempre aquele pé atrás com a situação da empresa e essa concentração de receita. Afinal, um contrato é atípico, mas o outro é um contrato típico, né? E aí nós vemos aqui a despesa financeira, né? Despesa financeira de 1.800.000 para uma receita de aluguéis de 11 milhões. Se pegar um fundo imobiliário que é um pouco maior que o HSLG, um fundo de logística, eles têm uma receita aqui, deixa eu ver, 2, 3 vezes quase isso aqui, é de 28 milhões a receita, tá? Para quem é do mercado há mais tempo vai saber de qual fundo eu estou falando, desde que acompanhe, né, os resultados. 28 milhões para um mesmo pagamento aqui de despesa financeira, até um pouquinho menos, na verdade, lá, né? Então a gente vê que aqui consome, de certa forma, a despesa financeira um montante significativo aqui da receita aqui dos aluguéis, né? E aí nós temos aqui um total de 0,18 aqui ainda em reserva acumulada. O resultado do fundo no mês bem próximo ao que ele distribuiu, 0,70. Então o fundo só usou um centavo aqui para pagar. Então tem bastante coisa ainda para ir distribuindo. A distribuição de dividendo no período foi de 0,70 e aqui 0,18, né? Projeção, guidance aqui até o final do mês, final do ano, na verdade, está terminando. Vamos ver no início do próximo ano qual vai ser o guidance aí que a gestão vai passar, né? Volume negociando um pouquinho das negociações, liquidez, ela é importante. Eu sei que o investidor pequeno ele não dá muita atenção para isso aqui, porque ele diz o seguinte: eu invisto R$ 1.000 por mês, eu invisto 500, eu invisto 700, então isso aqui pouco importa para mim, né? Uma liquidez de 300 mil já seria suficiente, né? Diário.
E não é bem assim, né? Quando você tem uma liquidez maior, você tem grandes players chegando para dentro do fundo. Isso pode ajudar a subir a cota, pode fazer com que outros players se interessem pelo fundo. Imagina o HSLG querendo fazer uma emissão no VP, vamos imaginar, e eles querem comprar, de repente, novos imóveis, só que dando cotas no negócio. Se a liquidez não é boa, quem tem esses imóveis muitas vezes não aceita, né? Porque ele vai ver que a liquidez é baixa, para ele sair, vai espremer demais ali o preço da cota dele, já que ele iria pegar no VP, o VP hoje está bem descontado. Então, isso também atrapalha comprar imóveis nesse formato. Né? Então, por isso a liquidez também é importante. Né? A liquidez média dos investidores aqui, a quantidade de investidores, né? 40 mil, meio que estacionado, né? Em 40 mil aqui, a gente vê aqui 41, não sai dos 40, né? Um ano para cá ficou nesses 40 mil investidores. Investidor original com 60%, eu acho isso aqui também importante, né? Porque quem está aqui tem a pele em risco, né? Vai buscar fazer algo benéfico para o fundo, teoricamente. E aqui a gente vê a porcentagem de locatários que ainda consome bastante, preocupa bastante os investidores com essa Casa Bahia que é 31%. Quando der toda aquela mudança que a gestão já falou em relatórios passados, que negociaram com as Casas Bahia, para locar aqueles espaços que a Casa Bahia tem hoje, diminuir a concentração em um dos imóveis que eles têm ali, dentro do portfólio. Então, dividir com outros locatários, a tendência é de cair aqui para 19% de concentração. Ainda é uma baita concentração, mas diminui bastante, né? E hoje a Casa Bahia representa 31,2%, só que diretamente das Casas Bahia 27,9%. O que é essa sublocação? Né? Simplesmente foi alocado para outros inquilinos, esses 3,3%, mas a responsável por cobrar aqui e receber, o fundo receber é das Casas Bahia. Né? Então continua aqui no fim 31,2% aqui representando Casas Bahia. A gente vê o preço médio de locação de alguns espaços, né? Não vou ficar repetindo isso aqui, a receita contratada, contratos típicos, né, e atípicos, o raio, muito bom, né, muito bom, raio 30 de São Paulo, Paraná. Eles têm localizações boas em outros estados que para o investidor comum, que quer uma carteira diversificada, esses imóveis eles trazem. Né? O problema está aqui, nessa parte aqui também, né? Além daquela concentração das Casas Bahia, nessa parte da alavancagem aqui do fundo. A gente olha 19%, isso aqui eu já falei várias vezes, tem que ignorar, a porcentagem que não diz nada, né? O problema está aqui, né? Cronograma de amortização. Então o fundo ele tem um caixa pequeno aqui e vai carregar até 26 aqui para tentar resolver a situação. O problema é que aqui, se eu não estou enganado, tem uma expansão para eles fazerem no Mercado Livre. Deixa eu ver se está aqui ou se era no outro relatório, né? Deixa eu ver aqui. Em relação à notificação do exercício de direito de expansão recebido pelo Mercado Livre, conforme divulgado ao comunicado, né, já foi feito um comunicado ao mercado semanas atrás. A gestora informa que está em tratativas com a companhia e divulgará informações detalhadas assim que termos forem definidos. Vamos esperar para ver, mas pode ser ali que o fundo ele faça uma expansão a mais ainda e vai precisar de dinheiro para isso. Né? Então, ou vai alavancar mais o fundo ou vai vender imóveis, né? Porque fazer dívida aqui, dívida ou fazer emissão, perdão, né? Fazer emissão aqui não vai fluir, né? Então, assim, é isso hoje que a gente tem, mais ou menos, aqui a respeito do fundo, né? Aqui a gente tem os imóveis, são bons imóveis, né? Localizações muito boas. Para as empresas aqui é muito bom. Né? Só que o fundo ele precisa melhorar a diversificação. É um fundo que ficou um pouquinho para trás. Né? Eu falo assim, a mesma coisa do VILG 11. O fundo ficou um pouco para trás quando a gente compara com outros fundos imobiliários. Né? E eu espero assim, que o HSLG eles consigam crescer, porque é interessante para nós cotistas termos mais opções de investimento no segmento, seja de shopping, seja logístico, por aí vai, boas opções. Né? Portfólio é bom. A questão é que tem que resolver essa questão de alavancagem, tem que resolver essa questão ainda aqui com as Casas Bahia. Percebe que ainda não está tão fácil, né? O fundo soltou essa informação aqui, ó. Cadê aqui? Eu já passei. Essa aqui, né? Essa reestruturação com as Casas Bahia para dividir lá com mais locatários há um tempinho e até agora não conseguiram locar direito ainda nada lá novo, né? Trazer locatário novo. Então, não é, apesar do imóvel ser bom, o cenário também não é tão fácil, né? Mas a gente percebe que dá uma travada aqui no fundo, né? E aí, com isso, o fundo fica bem descontado, ele já estava até mais descontado. Com a Selic caindo, obviamente se espera aí que a cota chegue mais próximo do VP, mas próximo do VP não é
uma garantia de conseguir fazer emissão. Tem que passar e passar bem, né? Para fazer uma emissão. E até com essa liquidez, como eu já expliquei. Né? Se de repente ele se aproxima próximo do VP, vai ter muito especulador também que vai comprar porque ele está descontado. Quando se aproxima do VP, vai vender. E aí, como a liquidez também não é lá muita coisa, tudo isso bate no fundo, né? Vamos seguir acompanhando o HSLG, é um fundo que, se a gestão trabalhar bem, tem tudo aí para ser mais um bom fundo imobiliário de logística, considerando os atuais imóveis do fundo, mas tem bastante trabalho aqui pela frente.